Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa. Outro dia eu tava, né? Caminhando no mundo espiritual, né? Daí o guia espiritual disse assim: ó, Vicentina, concentra que você vai ver que na consciência do coletivo tem algumas perguntas que as pessoas se fazem depois que escutam você. E aí você já pode anotar no seu caderninho para quem sabe em algum momento se responder, né? Daí eu disse: olha, mas que boa ideia é essa? Eu nem sabia que isso era possível. É possível, sim. Daí eu disse: espera que eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Vou fechar o meu olho. Fecha. E eu nem sabia, né? Mas ele estava me ajudando energeticamente. Tava. E daí a gente já pode pensar, né? Tudo que a gente consegue, alguém ajudou a gente a conseguir. Não é uma exceção, é todo mundo. Se você conseguiu alguma coisa na sua vida até hoje, pode ter certeza, alguém ajudou você a conseguir. E você não é exceção. Todo mundo. Por isso mesmo, nunca fique orgulhoso das coisas que você conquista ou que você constrói. Porque sozinho ninguém faz nada. Viu? Daí, eu me concentrei, né? E o meu guia estava ajudando. E eu me dei conta. Eu não sei se eu percebi na hora, mas depois eu pensei bem, né? Eu falei: nossa, sozinha, eu não teria conseguido isso. Então, isso já auxilia a gente a entender duas coisas, né? Na hora do conflito, da adversidade, que a gente está numa situação assim, emocionalmente desafiadora, é lembrar, né, que tá querendo passar por aquilo sozinho. Quando você se abre à ajuda dos espíritos, eles vêm, colocam a mão, né? Passa como que fosse uma energia assim positiva, né, de inspiração. Você olhar para aquela situação de maneira diferente. Então, em todas as dificuldades, sobretudo aquelas que você sente dizendo: olha, essa é pesada, viu? Se abra ao auxílio dos espíritos superior. De alguma maneira eles vão ajudar você. Só que se você não pede, dá a impressão que você dá conta das coisas sozinha. E se você acha, você nem sabe que eles estão aí, que podem te ajudar, e vai pronto, aí que mais você vai querer fazer as coisas sozinha. Então lembre-se sempre, todos somos interdependentes e nem por isso busque viver de dependência, né? De espírito nenhum. Mas nem por isso também você busque, como que dizer, acreditar que somos autossuficientes no sentido de que alguma coisa, sequer uma, que a gente realizou, conquistou, fez por si só, porque não existe isso, viu? E aí você vai estar, né, propensa e aberta a receber ajuda. Depois de, obviamente, se esforçar para fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, onde você foi colocada. Viu? Então eu estava lá, né? Daí eu disse: pronto, eu vou me concentrar aqui. Daí eu escutei, né, algumas pessoas se perguntando na hora que escutou a avó falar. Que aconselhar, né? Que uma vez eu aconselhei, né? Num desses vídeos. O seguinte: goste de saber quando vive a aprovação que lhe compete, que você está carregando a cruz que Jesus lhe deu. Daí alguma pessoa escutando isso, você perguntou, né? Olha, o que será que a avó Vicentina quis dizer com isso? Meu Deus! Então, daí eu viajando assim, né? Eu falei assim: olha que interessante isso. Que eu escutei essa pessoa se perguntando lá no coraçãozinho dela. Eu anotei no meu caderninho, né? E aqui tô eu, lembrei, né? Tá o meu guia me lembrando. E daí eu vou te contar, né?
é como que você responder a essa pessoa, né? Eu, quando a avó diz assim, goste de saber, né, que quando você vive a provação, que lhe compete, que você está carregando a cruz que Jesus lhe deu, o que a avó quer dizer é que não amaldiçoe os problemas, viu? Não diga, preferiria que tivesse sido diferente. Para que isso? Olhar para trás e reclamar daquela situação não modifica ela, não melhora a presente, só soma ao atraso. Desse jeito, eu se predispor a ficar chateada, você veja só, né? Você podendo estar bem, a escolha está ruim. Quem faz isso dentro de um segmento de sobriedade? Ninguém faz isso. Não faz. Olha, minha neta, você não duvide disso, viu? Se você está sóbria, você não fala, eu vou sofrer com isso, eu vou ficar triste porque a realidade não está dentro daquilo que eu prefiro. A hora que você fizer isso, você se pergunta, eu estou sóbria aqui nesse momento? Não estou. Não está mesmo. E a hora que você diz assim, nossa, mas eu estou passando por isso e eu gosto de saber que é uma aprovação minha, que é uma cruz que Jesus me deu. E aí você vai ver que, nossa, você vai ter outra atitude para enfrentar aquilo. E a atitude da gente nas horas difíceis, olha, vale ouro, viu? Vale ouro porque, meu Deus, como que eu disse, né? Tudo fica gravado no seu livro da vida. Então, a gente deve sempre lembrar que além de tudo ficar gravado, né? As nossas atitudes e ações ficam de exemplo para as outras pessoas. Fica assim. Então, na hora da dificuldade, é você dizer, Deus, abençoe todos e a mim também. Viu? Quando a gente diz assim para Deus, né? Abençoe a todos e a mim também. Oh, e a mim também, né? A gente diz que reconhece ser falível. Diz que reconhece precisar das bênçãos do alto. Quando você reconhece as suas fragilidades, primeiro você respeita, né? Os desafios que você vai encarar. Você fala, olha, eu vou lidar com essa pessoa, eu vou querer ensinar ela a ter paz, mas na hora que eu falar com ela, eu vou perder a minha. Nem vou inventar moda. Desse jeito. E aí todo dia você vai se treinando, né? Eu vou treinar a ser pacífica, né? E a conversar com os outros sem perder meu temperamento. Que, de certa forma, isso já coloca a luz no mundo. E com luz as pessoas deixam de tropeçar. E até essa pessoa eu consigo alcançar. É assim que a gente vai construindo, né? Uma realidade fora da caixa feiosa da hipocrisia, porque olha quanto que Jesus falou, que tem de gente hipócrita nesse planeta, viu? E aí há 2000 anos atrás, agora parece que aumentou, né? Ai, meu Deus, a pessoa diz que é tudo e na hora não vamos ver, olha que nem roupa ela está vestindo. E acusando o outro de estar sem camisa, sem camiseta, sem gravata, e ela nem cueca está vestindo, nem calcinha, nem sutiã. Ai, meu Deus. Então a gente deve sempre se vestir primeiro e depois muito bem agasalhado da humildade, né? A humildade sempre agasalha bem a gente, né? E protege a gente contra o frio da alma. É verdade. Então agasalhe-se bem com a virtude da humildade. E aí você pode sim
fazer o que é correto, lembrando que ninguém precisa de professor. Se você não foi chamado, você não foi convocada, a pessoa não pediu para você, ai vó, mas ela está passando por problema, isso já é um pedido para eu ir lá e puxar a orelha dela. Olha, sempre que você interagir com os outros, pense bem de não querer e muito menos passar a impressão para o outro, né? De diminuir o outro, de você estar por cima, porque ainda que você queira ajudar, se você passa a ideia de que você está melhor do que ela, olha, muita gente, o que acontece naquela interação ali é ativar o sentimento, como quer dizer, menos nobre da inveja. Da inveja. Ah, então você está bem, né? Ah, pois é, eu não tô. Como que eu gostaria de estar que nem você? Daí você só alimentou ali uma, como quer dizer, né? Abertura para sentimentos e energias, né? E sintonias menos nobres. Então é sempre bom ouvir o que dizemos, né? Até para depois saber bem o que anda saindo da boca da gente, né? Porque olha quanta coisa sai da boca da gente e a gente não se dá conta. Depois o outro diz assim, olha, foi você que agiu desse jeito, me tratou assim, assim, assim. Então você diz, meu Deus, eu nem escutei nada disso, mas você falou. E por mais que tinha lá dentro uma intenção de ajudar, você estava, como que dizer, muito frágil ainda. E aí, não se deu conta que ao mostrar o erro dos outros, você fez bem. Mas, enquanto isso, ao deixar de olhar para os seus e ir atrás de resolver, né? Com o auxílio do alto, né? Aquela mensagem sua não chegou. Por isso que a avó fala, quando a gente quer ajudar os outros, é a mesma coisa que escrever uma mensagem para aquela pessoa numa cartolina. Cartolina do meu tempo, né? É um papel grande, um pouquinho mais grosso, de diferentes cores que tinha, né? Tanto que eu gostava. Da azulzinha assim, ai que linda. Eu visto, né? Esses vestidos assim, de véia já, né? Que eu sou. De color azulzinho, né? Celestial, assim, azul celeste, né? E branco, visto, gosto. Ai, como são lindas essas cores, né? Ai, cai tão bem em qualquer um. Pronto. Então, daí acontece isso. Falta de vigilância, né? Falta de vigilância. Então, quando vai falar com o outro, daí já se coloca, né? Eu quero ajudar. Só que a mensagem não chega no coração da pessoa, porque você escreveu, né, na cartolina. Olha, o correto é fazer isso. E a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro. Você fala, mas não entendi, eu falei tão direitinho, expliquei tão bem. Como que ela voltou a fazer aquilo? Ou como que ela não me escutou? Não entendo. E daí você vai se cansando de repetir, né? Só que o que fartou ali não foi nada no outro. É a sua percepção de que ninguém vai conseguir ler alguma coisa no escuro. Tá escuro. Não importa que você escreva a mensagem que for, linda que for, da profundidade que tenha. É a luz para que os outros vejam a nossa mensagem. É o esforço pessoal na autossuperação. Viu? Você trabalha no você, e daí através do você, Jesus, por meio da espiritualidade, vai curar quem tenha que curar, através das suas palavras, né? Das suas ações, vai alcançar os corações, porque ali tem uma luz acesa. Completo desinteresse da sua parte,
né? Porque algum quer corrigir o outro porque não gosta de ver ele errando. Algum quer corrigir a outra porque não gosta de que amanhã, em função do que ela faz, ela fique mal, ela fique doente, ou ela desencarne. Está sempre pensando num ganho pessoal. Porque você estima a amizade da outra. Você está buscando um ganho pessoal. Que a amizade dela continue existindo para perto de você, para junto de você. Sempre saiba que caridade deve ser desinteressada. Ainda que seja com interesse, vá trabalhando para que algum dia seja desinteressada. Em todas as circunstâncias, nunca deixe de praticar a caridade. Viu? Então, ouça sempre o que você diz. Mas só que muito mais do que isso, preste atenção. A sua motivação verdadeira, perscrute a sua motivação verdadeira. E depois de estudar ela, você se pergunte: por que eu estou querendo vantagem aqui nessa interação? Por que eu estou achando que é bom ela se comportar de maneira diferente? Isso está me atingindo. Por que eu estou deixando isso me atingir? A avó falou. O que é externo, externo fica. É só entra quando eu abro a porta e dou guarida, dou morada para aquilo que é externo. Então, se alguma coisa que é externo está te incomodando, é porque você abriu a porta para aquilo e aquilo fez morada dentro de você. Já seja o que, qualquer coisa, aquilo que alguém falou, aquilo que alguém fez. A ver, alguém falou uma coisa para você já faz 10 anos e ainda guarda aquilo dentro de você. Já nem deveria ter aberto a porta para aquilo, né? E fica na sua lembrança. Hoje mesmo você bota esses hóspedes tudo para fora. Fala, gente, eu não vou mais hospedar vocês aqui não, só tá me fazendo mal. Monte de lembrança que não serve para nada. E que, com perdão, olha, você vai lá no quarto dela e bota um pouco de spray de perdão, né? Que é um cheiro assim insuportável para memória negativa. Aí você fala assim, ó, eu vim aqui, você não fique aí, viu? Fique tranquilo aí dentro de mim se você quiser, mas hoje aqui nesse quarto eu vou passar um spray de um cheiro assim tão bom. E ela vai dizer, cheiro do quê? Cheiro de perdão. Ai, não, espera o quê? Antes de você passar esse spray aqui, eu vou fazer minha mala e vou embora, porque isso é falta de respeito. Eu sou a mágoa, eu fico dentro das pessoas aonde eu vejo cheiro de vingança, de tristeza. Olha como que são as coisas, né? Isso está acontecendo todo o tempo na maior parte das pessoas, lamentavelmente. O que elas fazem? Ignora tudo isso. E ignorando tudo isso, elas vão trabalhar, elas vão interagir com os outros. A paciência delas já está curta. Fartando luz, elas falam com os outros não entendem elas. E daí elas acham que é culpa dos outros de não entender elas, porque são burros. Ou porque ela não sabe se comunicar, sempre acha alguma coisa negativa, né? Na qual se enrolar um pouco mais. E aí vai vivendo um dia atrás do outro, se rastejando e se enrolando. Nem cobra faz isso. Todo dia não, né? Às vezes ela come, ela fica lá parada, estendida assim. Que bom, né? Se você comesse uma boa palavra, né? Ouvisse o bom evangelho, e aquilo te deixasse plena assim, aí você ia parar de se enrolar, se envenenar, e envenenar os outros, né? Que feio. É muito feio isso. E às vezes você se envenena com o veneno do outro que você deixou entrar. Então vá cortando. Mas não o que os outros falam faz. A porta aberta para aquilo. Vá cortando a porta aberta para aquilo que representa veneno, energia negativa, dentro daquilo que os outros falam e faz. Viu?
Aí você vai ver, você vai falar, meu Deus, a avó tinha razão, como eu me sinto leve. Peguei ali da estante, né, da caridade, do amor próprio, o spray do perdão. Fui lá no quarto e, olha, a tristeza disse, eu não fico aqui. A vingança falou, eu vou embora. Vou embora, vingança, eu vou embora. E é vingança sim, viu? Quando você lembra de um pensamento, que é uma memória, né? Quando você acessa uma memória de algo que alguém fez e você não gostou, ao não perdoar, você está se vingando dela. E você me diga, isso é comportamento de quê? De obsessor. Porque de espírito de luz não vai fazer isso, minha neta. Ah, irmão, você pode esquecer que espírito de luz não faz isso. Eu sei, sendo anjo de luz, comportar-se assim é vestir uma roupa que já não te serve mais, viu? Você já cresceu, né? Então na vida, você não tenha vergonha de dizer que você errou e de pedir desculpa, viu? É desse jeito. Você diz assim, ó, eu errei e eu peço desculpa. Para quem que eu vou pedir desculpa? Vou para o seu próximo. E quem que é o meu próximo? Aquele que você vai se tornar e se torna a cada minuto. E de que serve pedir perdão para o meu próximo? Pedir perdão no sentido de mudar, modificar a sua conduta por meio da reforma íntima. Porque palavras ao vento não semeiam coisa boa, viu? Porque levam sementes vazias de vida. Desse jeito. É sim, é desse jeito. Só não vê quem não quer, só não escuta quem está de ouvidos fechadinhos. Tá. Na vida, quando não nos ocupamos em fazer o bem, damos passagem para que tudo aquilo que não está em conformidade com a vontade e as leis de Deus vá se ligando à nossa energia. Então se ocupe com fazer o bem, viu? Que daí você dá passagem para que a vontade de Deus faça chegar ao ser, né, e aos outros a saúde merecida, o conhecimento e o despertar da sabedoria. Porque que é bom, né? Se você praticasse a sabedoria que já conquistou. Porque algum diz, ai vó, eu não tenho sabedoria. A avó tem sabedoria. E eu não tenho. Como que eu faço para ter sabedoria que nem a avó? Daí a avó diz, devagarinho, você age naquilo que você acha que é certo. Quando descobre que é errado, não repete mais. Você perdoa, pede perdão para o seu próximo. E segue a vida adiante. Aí, só aí tem muita sabedoria. Né? Que foi o que Jesus disse a Maria Madalena, olha, você vai para frente, assim, olha para frente, eu não te julgo. E não peque mais. Viu? Dizia para os leprosos, né? Quanto de nós, por conduta indevida, não se tornou doente da alma. O corpo pode estar lindo por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. E aí como é que fica? Tem que corrigir, porque a hora que você perde esse corpo, você desencarna em espírito, a sua limpeza, brilho, aparência vai ser aquela cultivada pelos pensamentos que você hospedou, pelos sentimentos que você hospedou. É desse jeito. Chega um pensamento e diz, deixa eu entrar aí. Como que você chama?
eu chamo pensamento de indiferença. Eu chamo sentimento de chateação. Ah, entra. Olha, você tem certeza? Porque eu não paro quieta, viu? Olha, entra, porque eu tô precisando mesmo. Já tô desacorçoada com alguns aí. Você vai me dar uma motivação de... Olha, dá uns tabefe, um safanão de despertar. E muita gente, viu? Tô precisando mesmo. Olha, eu dou um boi pra não entrar, uma boiada pra não sair. Viu? Olha, não seja assim você, viu? E aí você fica reunindo todos esses hóspedes nos seus pensamentos. E lá, eles fazem estrago no seu interior. E depois você fica reunindo todos esses hóspedes nos seus sentimentos. E lá, eles fazem, olha, estragos que você só vai se dar conta depois no mundo espiritual. Por quê? Porque tudo que se hospeda nos seus pensamentos e nos seus sentimentos vai determinar a roupa que você vai vestir do outro lado. Vai ser uma roupa de luz ou uma roupa de treva? Por isso que quando a avó termina, a avó sempre lembra você. Quando a avó diz: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento. Que aí você fala, né? Vou entrar aqui nesse cômodo. Daí, quando está tudo escuro, o pensamento vai dizer assim: olha, você não acenda a luz porque eu estou dormindo aqui. Você imagina você, nos seus pensamentos, na sua cabeça, está cheio de cômodo escuro. Ali, a luz do Cristo não é bem-vinda. E então você não pode continuar vivendo desse jeito. No sentido de que, repetindo essa conduta, vivendo você não só pode, mas deve continuar. Sempre. Só partimos daqui para lá quando Deus chamar. Porque antes é uma falta muito grave. Viu? E que quem acha que parte daqui antes da hora, por tirar a própria vida, chega do outro lado melhor, ou que escapou de algum problema, está muito enganado. Mas muito enganado, porque vai para lá como suicida, mas como assassino também. E perante a lei dos homens você pode escapar, mas a lei de Deus ninguém escapa, porque está escrita na própria consciência, através da lei, da plantação e da colheita. Ali você fez mal para o seu próximo, que é aquele que você ia ser no próximo minuto. E vai ter que dar conta disso. Vai ter que recomeçar. Adquiriu dívida, cada uma delas você vai ter que pagar. Então não se esqueça, tudo o que você faz fica registrado no seu livro da vida. Tudo mesmo. E as melhores coisas para escrever no livro da vida da gente é amor, humildade e tolerância. Viu? Brinque com fogo, que aí você vai ver. Você acaba se queimando. Então, para passar uma coisa boa para os outros, não deixemos que o corpo e nem a idade interfiram negativamente. Porque o corpo, o que ele quer? Comer mais. O corpo, o que ele quer? Descansar mais. O corpo, o que ele quer? Mais diversão. Não importa quanta diversão você dê para o corpo, ele sempre vai querer mais. Olha, escute o que a avó está falando. O corpo, mas sempre, olha, sempre vai querer mais. E o que acontece? Quando para uma estrutura que necessita viver dentro de um equilíbrio, para sustentar a sua existência física, você dá a ela tudo o que ela quer.
Passa o tempo, o corpo engorda. Passa o tempo, as estruturas internas vão perdendo a coerência na interação. Ela se adoenta. E isso é uma forma de suicídio. Então, nem o corpo, nem a idade, nem o que acontece fora, nem dentro, né? Porque o que acontece dentro do seu, o que acontece fora, e não deveria, é material de estudo para modificação. Daí a reforma íntima. Então, se alguma coisa está incomodando você, naquela, como que dizer, né? Situação, naquele quarto, naquela habitação, está faltando o spray do perdão e a luz da sabedoria, que é a luz de Jesus, né? Então, se você carregar direitinho a sua cruz, depois da sua passagem, os representantes de Jesus e Nossa Senhora vão dizer: fez bem, você foi bom exemplo. Quer coisa melhor do que escutar isso de um espírito de luz? Você me diga só. Não tem. Não tem. E aí, só por hoje, aproveite as épocas em que o coletivo cultiva boas emanações e vista aquele estado de espírito, para com ele andar por aí o resto do ano. O resto do ano. Quanta gente hospeda ingratidão, né? Hospeda sim. Consegue olhar para a realidade que muita gente daria tudo para abraçar, nem que seja por uns dias, na família que você está, o teto que você tem, a roupa para te agasalhar, a comida que você come, o descanso, merecido ou não merecido, que você tem. Muita gente daria tudo, nem que fosse por uns dias, para ter o que você tem. E tendo tudo isso, olha, só pensar no seu corpo, né? Você não está numa cadeira de roda. E se você está numa cadeira de roda, você não está numa cama. E se você está numa cama, você não está, como que dizer, sem respirar. E se você está sem respirar, você não está, como que dizer, inconsciente. E se você está inconsciente, você nem está escutando a avó. Mas se você escuta a avó, em qualquer condição que você está, pode ter certeza, não falta razão para se alegrar. Mas nenhuma. Nenhuminha. Ai, vó, falta uma razãozinha aqui, porque aí não tá bom essa situação aqui. Ai, quando eu olho para o passado eu vejo que, meu Deus, tivesse escolhido diferente. Não queira coisa melhor do que aquilo que você tem. Antes de trabalhar por ela. Antes de respeitar o concurso do tempo. Ao plantar uma sementinha, esperar que cresça de flor e de fruto. Hoje viu que chegou num ponto que não é aquele que você quer estar. Plante semente, espere, trabalhe para ela dar flor e fruto. Porque outro caminho, pode escrever aí, não vai resultar em nada benéfico para você. Mas nada, olha, a gente não pode sequer pensar, porque é um pouco de vaidade e orgulho, né? Dizer, eu merecia uma realidade diferente e melhor do que essa. Isso é vaidade, isso é orgulho. Se você merecia, você ainda merece.
E se você não tem é porque plantou e não deu flor nem fruta, porque muita gente planta, não vai lá carpir, não vai lá moiar. Aí do lado cresce erva daninha ou seca. Se cresce erva daninha, sufoca ela. Se não moia, seca e sufoca ela. E daí a sua semente não cresce. Mas você quer uma realidade melhor, né? Ir lá plantar você não quer. Permitir o concurso do tempo, por meio do seu esforço de regar a plantinha, para que ela cresça de flor e fruto, você também não quer. Daí você espera que quem te escute, seja encarnado ou desencarnado, leve você a sério. Não vai fazer. Não vão levar você a sério, vão ver você como uma pessoa ingrata. E nada mais. E é essa roupa que você quer andar circulando por aí, vestindo ela? Quando você sai de casa, você passa a sua roupa, não passa? Passo, vó. Eu não gosto de sair de casa com roupa amassada, nem tem sentido. Pois é. Mas você não faz questão nenhuma de vestir uma roupa toda suja de negatividade gratuita, desproporcionar e infeliz. Porque uma pessoa ingrata, que quer uma realidade antes de plantar ela, dar o concurso do tempo, regar a plantinha, esperar que dê flor e fruto, essa pessoa, o que ela está fazendo? Não está plantando coisa boa, não está fazendo o melhor que pode com aquilo que tem, aonde ela se encontra, naquele segmento de existência. Não está. E por não estar, não vai ter colheita. Agora você me diga só. Adianta se olhar para a situação sua presente, olhar para o passado e dizer: me arrependo do que fiz. O que adianta isso? O que soma? A gente deve sempre abençoar o passado e dizer: aquilo que eu fiz, quando fiz, tive a ideia que era a melhor coisa a fazer. Eu abençoo a pessoa que eu fui, porque de não ter sido por ela, eu nem o que eu tenho hoje teria. Quando você diz: se eu tivesse escolhido diferente, estaria num lugar melhor, é uma história que você está contando, você não sabe. Poderia sim estar num lugar melhor, mas ninguém garante que não estivesse também num lugar pior. Se você tem o que comer, se você tem onde dormir, uma cama, né? Você tem uma roupa para te agasalhar, um teto para te proteger da chuva, do vento frio, do calor, né? Algum tem um ventilador até, né? Olha, até ventilador algum tem e não sabe agradecer. Daí a avó olha e diz assim: tá ainda na infantilidade espiritual, agindo dessa maneira. Só o tempo vai poder mostrar que não é por aí. É que você está abrindo o hotel dos seus pensamentos e dos seus sentimentos para construções psíquicas e emocionais de vibração menos nobre, que te convertem em ponto de sintonia com o negativo, que vem te inspirar, que vem em você amizade, e que vai querer a sua companhia, tanto aqui enquanto encarnada, quanto depois de desencarnar. Daí você diz: quem são esses espíritos desfigurados aqui que eu estou vendo agora, que eu desencarnei nesse lugar escuro? E eles vão falar para você: você quer que eu traga um espelho aqui para você olhar para você? A roupa que você está vestindo, as coisas que você fez enquanto eu estava encarnada. Podendo expressar gratidão, você reclamou do passado, foi falando um monte de besteira que não tinha nada a ver. Decidiu se sentir triste quando podia estar feliz. Olhou para trás quando podia olhar para frente.
olhou para baixo quando deveria olhar para cima. Olha o problema. Daí você abriu o seu coração para tudo que era menos nobre, ainda que escutou os conselhos, né, da Vicentina. Olha os espíritos, esses espíritos obsessor, né? Algum escuta a avó também, para depois jogar na sua cara. Você escutou a avó Vicentina lá quando você estava encarnada, que eu sei. Ou eles lêem, alguns até têm condição, né, de ler na sua energia. Daí ele fala, eu sei que você escutou a avó Vicentina, ela falou para você não hospedar sentimento negativo, pensamento negativo. Para você não agir com ingratidão, porque, olha, vocês tinham muito mais do que muita gente que queria metade. Por 3 dias que fosse, nunca puderam desfrutar do luxo que vocês, como que dizia, amaldiçoaram por não agradecer. E daí vocês criaram ponto de sintonia e atração com a gente, que é feia. Nós aqui, olha, nós somos tudo amigo aqui. Na Terra, o que a gente amaldiçoou, a vida boa que a gente teve, não está escrito. Na verdade está escrito, né? Ele vai dizer para você. Está escrito, a Vicentina ensinava para vocês. Tudo fica escrito no livro da vida. Então, o quanto a gente amaldiçoou cada santa e bendita oportunidade com espírito de ingratidão, não está escrito. Está escrito, né? Na nossa própria consciência, no livro da vida. E agora temos que viver com isso. Meu Deus! E é por isso que eu estou aqui no umbral. Aí ele vai dizer, é por isso que você está aqui no umbral. Você não é nada diferente da gente. Olha, minha pele é toda revestida de fuligem, de fumaça negra, não tá? Tá. Pois é, eu não tenho uma aparência monstrenga? Tem. Então, é o que eu fui, é o que eu alimentei dentro de mim, é a roupa que eu estou vestindo. Aí, por que você não para? Porque eu gosto. Gente, mas não está ruim? Daí ele vai dizer assim para você, Deus o livre guarde, você vai para lá, né? Tomara que não. Daí ele vai dizer assim para você, olha, a Vicentina contou um caso para você que eu concordo com ela. Ah, você vai dizer, aí qual que foi? Foi o do cachorro, que o homem estava caminhando com o cachorro sentou, deitou em cima de uma taxinha, que é um preguinho bem pequenininho, né? Uma taxinha. Daí o rapaz passando, ele falou, seu cachorro está chorando, por que ele está chorando? E aí o dono do cachorro falou, ai, ele sentou em cima de deitou aí em cima de uma taxinha. Ai, por que ele fica chorando e não levanta? Daí a Vicentina explicou para você que o dono do cachorro falou para o homem que estava passando que o cachorro ficava chorando ao ficar deitado em cima da taxinha, ele não levantava porque não doía o bastante, não doía o suficiente. E a gente aqui fala a verdade, apesar de, como que dizer, né? Ao falar a verdade, nós manipulamos a realidade com muita hipocrisia, pelo nosso apego à vaidade, ao orgulho e a tudo aquilo que a gente ainda gosta e não quer abrir mão, e que é errado, e que na colônia espiritual a gente não pode fazer. Então a gente vai desconfigurando desse jeito, até que encontrar um que escraviza a gente. Ah, é um sofrimento, mas que nem viciado, você sabe como é que é, né? Daí você vai dizer, eu não sei como é que é, não. Daí ele vai dizer, sabe sim, porque você sempre foi viciada em que os outros te tratassem bem para você estar em paz. Olha que vício feio esse, né? A gente ser viciado em que os outros tratem a gente bem, que respondam as nossas perguntas, que fale com uma voz assim, que não seja ofensiva, porque senão a gente já se ofende. Que vício mais feio de você ter, né? E ele vai falar para você, você é viciado assim, você que não se dá conta. Então nós somos tudo farinha da mesma laia. Tudo. Olha, você não acha que você é superior porque você estaria lá na colônia agora.
Daí você vai dizer, tá, e agora o que eu faço? Ah, você não sei o que você vai fazer agora, viu? Porque você já se fez, né? Olha pra sua roupa, olha pra sua mão, tudo. Você tá zoada já, tá aqui com a gente. Agora é desfrutar, né? Vamos ver agora, com misericórdia de Deus, quando chegar na gente, a gente vai ter que recomeçar. E aí vamos agir igual aos viciados, né? Quando arrebata eles do vício. E vamos sofrer aquilo que eles chamam, né, da síndrome de abstinência. Ninguém aqui quer, por isso que a gente não vai voluntariamente. Ah, mas seria melhor você ir voluntariamente, porque é melhor, como quer dizer, né? Teoricamente é melhor. Mas quando a gente chega perto, a gente já começa a tremer. Já chega um espírito desse de luz aqui perto da gente, a gente corre para longe, porque baixa a pressão. É como que na Terra, né? Olha, o corpo da gente, quando abaixa a pressão assim, a gente já tem que se escorar em alguma coisa, porque senão escorrega e cai no chão e fica lá, até a hora que a pressão voltar. Uma coisa tão simples, né? Então esses espíritos de luz, quando vêm aqui resgatar as pessoas, se você não se trabalha em si mesma, se perdoa, faz a reforma íntima, ele chega perto, já dá aquela síndrome de abstinência na gente, parece que passa uns 10 dias assim, num minuto. E a gente, olha, cai a pressão, assim como se caísse a pressão, né? Como que se fala na Terra. Daí a gente já cai de joelho, fica aqui convulsionando no chão, e meu Deus, então antes de acontecer isso, a gente já corre para o outro lado. E eles, pela misericórdia de Deus, não acendem a luz deles, já sabendo que aqui a gente é tudo fraco. A nossa fraqueza é indizível para enfrentar tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente é responsável, que a gente vai ter que arcar com as consequências, né, dos nossos atos. Então a gente é muito fraco para olhar para aquilo que a gente fez e assumir. Aí você vai dizer, nossa, mas o senhor sabe tanto. Pois é. Se saber as coisas fosse útil para a evolução espiritual, as pessoas mais letradas da Terra seriam as que têm maior evolução espiritual. E nunca foi assim, desse jeito. Por isso que Jesus falava, deixai as crianças que venham a mim. Tem até uma música, né, que canta assim, deixai as crianças que venham a mim, dizia Jesus com ternura na voz, mas nós é que agora clamamos assim. Deixai que Jesus venha sempre até nós. Lembrei, é da formatura de comunhão do meu neto, tava lá. Ai, quantas experiências a gente tem antes de lembrar dessas coisas e fortalecer a caminhada. A gente olha para trás e lembra das piores coisas e enfraquece a caminhada, como se baixasse a pressão, né? Teria razão o espírito se isso realmente acontecesse na sua passagem e ele dissesse isso, né? Quando a luz se aproxima, as pessoas que estão viciadas no negativo tem a pressão que abaixa, perde, como quer dizer, né? O equilíbrio e se ajoelha e convulsiona. Pode ter certeza. Então, cada dia se aproveite para fazer essa reforma íntima, para estar em paz com a sua própria consciência. Plante só coisa boa, olhando para tudo e todos e cada situação da melhor forma possível. No seu hotel psicológico, emocional, só hospede sentimentos nobres. E não vai faltar para você força para do outro lado ser outra luz que brilha. Então ele falou, né? No caso, né? Imaginando que você não escute tudo que a avó está ensinando, né? Não aplique na sua vida. E você vai para o outro lado alimentando o vício, sobretudo o vício, né? De querer que os outros se comportem diferente para você estar bem, para você estar em paz. Que a sua realidade seja diferente antes de você plantar
antes de você trabalhar para modificar ela e colher os bons frutos, né? Então, quando alguém quer alguma coisa antes de plantar para poder colher, essa pessoa está cultivando um tipo de um vício cuja dependência vai fazer ela ajoelhar e convulsionar perto de um espírito de luz. Por isso ela não vai poder viver no meio deles. Você imagine, o espírito de luz, quando ele chega no umbral, ele apaga a luz dele. Porque se ele ficar no umbral, ele acender a luz que ele tem, que é normal dele, né? Daí o que acontece? Os espíritos que estão lá sofrem. Porque aí porque na luz você enxerga muita coisa, né? Aí eles vão enxergar tudo que eles fizeram e não quer olhar, não quer corrigir, não quer perdoar, não quer se perdoar, não quer perdoar o outro. Por isso que o umbral é um lugar de treva. Porque ninguém lá quer enxergar o que fez. O perdão que pode levar para uma situação melhor. Se você for para lá, pode ter certeza que você não está querendo enxergar também. Tudo o que fez e não está querendo recomeçar. E aí o Espírito diz, né? No caso da situação que a avó está contando, aconteceu para um dos 6 que desencarnou, né? Daí, eu escutava a avó. Daí ele, disse, né? Para a pessoa, falou assim, olha, como que você vai ficar agora sabendo que diferente de outras pessoas, você escutou a avó Vicentina, outros nem isso teve oportunidade. Aí a pessoa disse, eu vou ficar agora com maior peso na consciência, mas eu não vou baixar os braços, eu vou lutar. Eu vou lutar para ver o que eu fiz de errado, para reconhecer, para recomeçar, estou disposta a pagar minhas contas. Pode ter certeza. Daí ele olhou para trás assim, né? Lá de longe estava chegando um espírito de luz. Daí o espírito de luz foi aproximando, daí essa pessoa começou a correr em direção dele e esse espírito ficou só olhando. Quando ela chegou, estava uns 50 metros longe, mais ainda, uns 200 metros longe, estava longe. Põe assim, vai, uns 3 quarteirão, que dá uns 250 metros, por aí. Daí o espírito de luz parou. Daí ele viu que a pessoa começou a arquear assim, começou a tremer assim, ele apagou a luz e desapareceu. Daí esse amigo, entre aspas, né, foi conversar com a pessoa, falou, olha, o primeiro passo, o que a gente não quer dar aqui, é de reconhecer a nossa fragilidade, que foi o que a avó começou a falar para você desde o começo, né? E aí ele vai dizer, eu tô falando isso porque eu tô lendo na sua memória que a avó Vicentina falou isso pra você. E eu falei mesmo, e tô falando hoje, né? Olha como que são, né? O passado, o presente e o futuro, né? Espero que não seja você essa pessoa, né? E aí, como que se fosse um só, né? O passado, o presente e o futuro. Daí, ele vai dizer, você não reconhecendo a sua fragilidade, como que você vai trabalhar em identificar o parafuso solto e ir lá apertar ele, antes de querer que o seu veículo saia correndo? E isso é falta de humildade. E na falta de humildade, ninguém sai do lugar. Então o caminho, primeiro, que eu disse a avó Vicentina pra você, né? Aí você vai dizer, meu Deus, eu tô lembrando agora e é verdade mesmo. E ela falou que o primeiro caminho é identificar o parafuso solto. O segundo, primeiro passo, né? O segundo passo é apertar ele. E depois andar, para depois querer correr. Então, quem quer estar com o espírito de luz, tem que ter todos os parafusos no lugar certo e apertado, né? Parafuso apertado. Que quer dizer que são pessoas que têm o compromisso com fazer o que é certo, o melhor que pode, com aquilo que tem onde foi colocado, não é nem difícil, né? E daí olhando para tudo,
Você vai dizer: meu amigo, você é umbralino, feioso, fedorento. Tem até rabo você tem, que feio que você é, viu? Daí você vai ver, ele soltou uma gargalhada assim e disse: infelizmente, né? Pra mim, agora pra você também, é com isso que a gente se sintonizou a vida inteira e segue se sintonizando. Ninguém está preso a essa realidade, mas ninguém quer tomar o remédio de viver de zóio aberto, olhando para tudo o que fez e tudo o que fizeram contra a gente, perdoar, virar a página e seguir adiante. Nem você tá, porque tem coisa que você ainda não se perdoa, tem gente que você não perdoa, e você ainda gostaria de estar lá na Terra, né? Encarnada, né? Você vai dizer: mas você não sabe porque lá tem isso, porque eu queria fazer isso, porque eu deixei isso, porque eu sou isso, porque foram isso, e é injusto, eu não sei o que. E aí ele vai dizer: você está falando a mesma coisa que tudo nós falamos quando chegamos aqui. Então, pode ter certeza, ele vai dizer assim para você, né? Estamos todos aqui no lugar certo, no lugar que melhor nos cabe, e Deus sabe até quando, porque o viciado, ele sabe que está fazendo o que não deve, e que se demorar naquilo, só vai piorar a condição dele, a situação dele. E nós aqui sabemos disso. Mas parece melhor e mais gostoso do que tomar remédio, porque o remédio e a transição dói. E a gente que o mais entre nós que mais está disposto, na hora que chega perto um espírito de luz desse, olha, já começa a tremer na base igual você agora de pouco, que começa a perder a pressão, cair a pressão e já começa a babar. E aí a gente às vezes até tem que vir resgatar e levar para a treva, porque você, olha, se ficar aqui você queima. Seu corpo começa a queimar, você sente assim como se fosse 1 milhão de facadas, assim como se fosse quando uma pessoa começa a congelar, né? Você lembra do Titanic, o Leonardo DiCaprio? Quando ele estava lá para salvar a Rose, não descrevem que disseram que tem a sensação de 1000 facadas? Pois é. E nem quero falar muito disso, viu? Você aproveita a sua estada aqui. Nós vamos pro Vale do Sexo daqui a pouco. Se você quiser, você pode ir com a gente. Depois tem o Vale dos Drogados. Lá tem bastante droga. Depois tem o Vale dos Fuxiqueiros. A gente passa por lá, fica falando mal dos outros, contando como fulano e cicrano ferrou a gente, como que a gente respondeu aquilo, e quem pior maldade fez, mais aplauso leva. Vou levar você a conhecer todos esses antros. E aí você vai ver que o tempo passa devagar, mas fazendo essas coisas a gente nem percebe. Daí você vai dizer para ele: meu Deus, você é viciado mesmo, né? Mas todo mundo é viciado em alguma coisa. O difícil é admitir e abrir mão daquilo. E deixar que o silêncio mental, emocional, a paz de espírito e a serenidade seja aquilo que lhe completa. Quem está disposto a isso? Todo mundo quer comer doce. Todo mundo quer só aquilo que aprendeu a ser bom. E tudo isso tem que vir do externo, e o externo aprisiona, e aqui estamos nós. Gente, você vai dizer: vamos então, né? Qual que é a primeira, Vale do Sexo ou da droga? Daí você vai dizer: mas eu nunca fiz isso na Terra.
Ah, mas nunca é tarde para começar, ele vai dizer para você. Porque de qualquer forma você ficar aqui, vem uma caravana daqui a pouco de gente louca e morde você, despedaça você e daqui a pouco você parece que morreu. Mas passa uns dias você volta a acordar, toda arrebentada. E aí vai se voltando nessa forma que você tem. E é um sofrimento que nem quero descrever, viu? Porque já passei por isso, ele vai dizer para você. É uma forma constante da gente pegar nojo de ficar vivendo aqui. Eu já tô quase pegando nojo e eu não quero nem saber o preço que custar para ir para a luz, eu vou pagar, porque tá difícil, viu? Daí ele começa a chorar, daí ele termina de chorar, ele fala, você viu, eu me fiz de vítima, mas eu tava fingindo. Nem ele admite que tava triste de verdade. E ele mesmo fala, eu não vou admitir porque eu tenho orgulho e tenho vaidade. E admitir qualquer fraqueza não faz sentido. Então, que se dane. Eu quero me divertir, assim eu consigo ignorar um pouco mais, né? E também eu sei que quando vem um chefão mais forte aqui embaixo e me escraviza, até quando eu estou escravizado e apanhando, é melhor do que eu ficar pensando em coisa que eu fiz, que me fizeram, porque isso vai criando um ódio dentro de mim, que meu Deus. Então, avó, você que está escutando a avó hoje, eu quis passar para você esse conto, porque assim você se dá conta que as prisões do universo material são sutis e elas existem tanto desse lado quanto do outro. Por isso, muito cuidado com as energias que você cultiva, tá bom? Com aquilo que você fala, com aquilo que você sente e com aquilo que você pensa. Então vamos lá. Vamos terminar esse encontro que valeu bastante, né? Ah, eu gostei tanto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ser a luz no mundo, de forma que aquilo que a gente escreve com exemplo possa abençoar o outro, que vendo decida modificar o seu comportamento e evitar abraçar mais um vício que escraviza os sentidos ao universo de matéria e forma. E para sempre seja louvado, né? Nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, em tudo aquilo que a gente vê, ouve. Não é assim? E fala, né? Ai, na graça de Deus. Então vá, cultive sempre, viu? A misericórdia, a paz de espírito e a serenidade. Olhe para trás ou olhe para frente. Abençoe tudo que a sua consciência abarcar. Cultive o silêncio interior e a paz de espírito. E jamais nada vai te escravizar. Viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você. Viu? Até daqui a pouco. Que daqui a pouco eu volto. Beijo. Caminho de progresso. Lembretes da alma com vó Vicentina. Viajar com sinceridade é luz, é ver a paz além da satisfação. O treinamento com Jesus é o mecanismo da real evolução. Ao enfrentar desafios, força e sabedoria se ganhar. Coincidências são como fios, energias a nos direcionar. Discernimento traduz persistência, seu melhor é sua responsabilidade.
Viver na vibração da coerência é ser forte de verdade. Quem no trabalho quer sucesso, revisar estratégias, é cuidadoso. Sabe medir o seu progresso, evita o incerto e se torna generoso. Evita o incerto e se torna generoso. A luz da vida reside na sobriedade, é o que realmente o mundo ilumina. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Riqueza é conhecer-se em honestidade, ser espírito que o corpo domina. Desfrute da sabedoria, seja sincero, o que não fez já foi, mas aprenda. Você tem pela frente o eterno, cada pensar e sentir entenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas ações e nos nossos sentimentos. Salve Deus e graças a Deus.